Estamos aguardando a Luana dar um oi para a gente poder chamá-la. Primeira vez que eu uso isso aqui, não sei usar. Vamos ver se eu consigo usar isso aqui. Tô esperando a Luana entrar. Então vamos lá, gente. Tá aparecendo, aguardando a Luana Zappellini. Oi, Lu. Oi, Tudo e bem? aí? Tô Tudo usando essa bem? ferramenta hoje, então tô meio perdida. Ah, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então vamos lá, o pessoal tá entrando, né? Uhum. Então tá bom. Gente, então vou começar me apresentando, né? Eu sou a doutora Mila, sou médica ginecologista e hoje eu convidei a minha amiga de longa data, né, Lu? Oh! Põe tempo nisso, né? Para Nossa. falar um pouquinho sobre fertilidade e alimentação. Uhum. Tá? A Luana, ela é naturóloga e nutricionista e ela já ajudou diversas pacientes nossas a engravidarem, inclusive na gestação, né, Lu? Sim. Então, inclusive, já atendi aí com vocês também. Então, gostaria Verdade. de me apresentar aqui para quem não me conhece. Então, meu nome é Luana Zappellini, né? Eu sou nutricionista, naturóloga. Trabalho de uma forma mais integrativa, né? Alinhando corpo, mente, energia. Então, eu tento fazer esse trabalho mais diferenciado por conta também da naturologia. E trabalho bastante também com tentantes e gestantes, né? Isso. Então, através do meu caso, como eu tive a síndrome do ovário policístico, que depois eu vou contar para vocês, que eu consegui me curar, né? Através da alimentação saudável. E com isso, consegui, né, engravidar de forma natural. Contra todas as expectativas, né? Como eu achava que eu não era fértil na época. Então, a partir daí, comecei a estudar cada vez mais sobre isso, aplicar em mim. E com isso, eu atendo muitas tentantes aí, em parceria com a doutora Mila, com a doutora Cazuê. E também atendo muitas mamães, né? Até quero mostrar para vocês aqui que depois da minha gestação, eu escrevi um livro aqui, que é o Manual da Gestação Saudável, não sei se dá para ver. Isso aí. Que aqui tem várias dicas, né? E orientações nutricionais, né? Para as tentantes, para as gestantes e para as mamães, né? Então, peraí, eu tô aqui com meu filho, ó, que tá aqui, Inclusive tá tá aí, esperando. né? Ó, aqui, Oi, Luca! ó, olha lá, ó. Olha lá, Luca. Olha lá. Tô esperando aqui minha mãe chegar e é essa loucura com criança, né? Mas enfim, vamos lá. Lu, então antes de você contar um pouquinho da sua história, eu gostaria de pontuar alguns itens, alguns pontos importantes, né? O primeiro seria sobre essa dificuldade de engravidar, né? Porque muitas mulheres, elas acham que vão parar o anticoncepcional e vão engravidar facilmente nos primeiros meses, né? E a gente sabe que não é bem assim. Às vezes pode demorar de 3 meses a 1 ano. E a partir daí elas ficam muito ansiosas, né? Então, eu gostaria de confirmar, de afirmar que realmente 85% dos casais vão conseguir engravidar no primeiro ano, porém 15% dos casais vão ter dificuldade. E aí eu acabo emendando num outro item que eu acho bem importante, que é a maturidade, né? Então, quanto mais cedo, isso eu falo para vocês, todas as minhas pacientes e amigas, né? Fico incomodando. Quanto mais cedo a mulher tentar engravidar, muito mais fácil ela vai conseguir. A idade é o fator mais importante com relação à fertilidade. Tá? Portanto, as pacientes que estão tentando engravidar há mais de 1 ano e estão apresentando dificuldades, elas devem procurar ajuda médica, devem procurar um ginecologista, um nutricionista, para ver se tem alguma coisa de errado, né? E, consequentemente, tratar isso antes que isso vire um problema mais grave. Dentre as causas de infertilidade, que tem muito a ver com a alimentação, eu acho importante a gente falar também sobre a endometriose
e o ovário policístico, né? Sim. Então, a endometriose, ela é uma doença inflamatória e ela é caracterizada pela presença do endométrio, que é o tecido que reveste o útero internamente, fora do útero, né? Em outros locais, como, por exemplo, intestino, bexiga, ovário, trompas, e ela está diretamente relacionada à fertilidade. 50% das mulheres que possuem endometriose vão ter dificuldades para engravidar. Portanto, as mulheres que têm muita cólica menstrual, mulheres que têm dor na relação sexual, mulheres que têm dor para evacuar, elas devem pesquisar um nutricionista, né? E devem pesquisar um médico também para ver se tem endometriose ou não. E agora falando também sobre o ovário policístico, que eu acho que tem tudo a ver com alimentação, né? O ovário policístico, ele é um distúrbio hormonal, caracterizado muitas vezes por menstruações irregulares, né? Ciclos menstruais irregulares. E as pacientes muitas vezes não ovulam, inclusive, ou elas ovulam mais tardiamente, o que acaba também atrapalhando para elas saberem qual que é o período fértil, né, Lu? Então, eu gostaria que tu falasse muito sobre a alimentação para essas pacientes que possuem ovário policístico, porque é uma dieta muito rígida e a prática de exercício físico é muito importante para que elas consigam reverter o caso, né? A maioria delas conseguem só com alimentação. Porém, uma pequena parcela dessa população, dessas mulheres que têm ovários policísticos, muitas vezes tem que acabar indo para tratamentos de reprodução assistida com uma fertilização in vitro. Sim. E por último, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de ressaltar também os hábitos saudáveis, né? Então, uma mamãe saudável é igual a filho saudável, certo? Sim, total. Então, prática de exercício físico regular é importante. Diminuir a bebida alcoólica, né? Cada vez mais a mulher está consumindo álcool, principalmente nessa quarentena, né? E tentar controlar o estresse, o emocional, né? Por isso a naturologia é importante, né? Para ajudar, para poder orientar o que a gente deve fazer para diminuir essa ansiedade. E eu gostaria também de falar do uso do ácido fólico, do metilfolato, né? E aí, se puderes falar um pouquinho dessa suplementação, né? Com o uso de antioxidantes e de vitaminas, também seria importante, Lu. Tá, certo? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Vou passar a palavra então para a doutora Luana Zappellini e depois a gente vai respondendo as dúvidas. Tá bom. Tá bom, Lu? Então Tá, vamos lá. então Fala vamos para lá, nós sobre a fertilidade e o uso de alimentos saudáveis, o consumo de alimentos saudáveis. Então vamos lá. Quem tiver dúvida, pode deixando por aqui que eu vou respondendo, tá? Então vamos lá, gente. Ó, primeira coisa, para engravidar, a gente tem que ter um terreno fértil, né? A gente tem que preparar o nosso corpo para receber esse bebê. Como que a gente vai preparar esse corpo? Através de uma alimentação o mais natural possível, né? Então, como é que a gente vai querer engravidar se o nosso corpo está inflamado? Se a gente está tendo uma má alimentação, se a gente está consumindo um monte de alimento industrializado, né? Alimentos inflamatórios, como glúten, leite derivados, né? Se a gente está também utilizando também muitos medicamentos, que tudo isso também inflama o nosso organismo. A alimentação à base de aditivo químico sintético, por exemplo, corante, aromatizante, acidulante, tudo isso que tem nos alimentos industrializados, tudo isso acaba intoxicando o nosso organismo e acaba inflamando. Então, a gente deveria, né? Pensou em engravidar. Bom, eu tenho 6 meses aí para me preparar, que seria o ideal, até a gente desintoxicar o nosso organismo e desinflamar, né? Então, o ideal seria excluir os alimentos inflamatórios, os alimentos alergênicos principalmente, pois a síndrome do ovário policístico e a endometriose, ela também ela está relacionada a esses alimentos alergênicos, né? Então, um dos tratamentos para endometriose e síndrome do ovário policístico é excluir tudo que for alergênico. O glúten, que hoje em dia é considerado um grande vilão, né? Porque o nosso trigo, principalmente, ele já é, aqui no Brasil, principalmente, ele é totalmente alterado e ele já é transgênico, então ele causa muitas alergias no nosso organismo. Leite e derivados também são alimentos altamente inflamatórios e alergênicos. Então, a gente retirando esses dois, principalmente quem tem síndrome do ovário policístico
e endometriose, quando a gente exclui esses alimentos, a gente consegue realmente ter uma melhora efetiva, né? Então, além de excluir esses alimentos alergênicos, né? Como a doutora Mila falou, excluir bebidas alcoólicas, praticar atividade física, até porque quem é uma pessoa que tem obesidade, né? A obesidade ela também tem maior predisposição a ter uma síndrome do ovário policístico, porque está relacionada a uma resistência à insulina. Então, primeiro de tudo, a pessoa que é obesa, que tem maus hábitos alimentares, ela tem uma resistência à insulina e depois da resistência à insulina, a pessoa acaba desenvolvendo a síndrome do ovário policístico, né? Então, principal, comer comida de verdade, uma alimentação o mais variada possível, o mais natural possível, né? Excluindo esses alimentos alergênicos, tá? Então, isso é o primeiro passo, excluir bebida alcoólica, fumantes também, né? A gente não precisa nem comentar que o cigarro é totalmente nocivo, né? Então, excluir bebida alcoólica, excluir cigarro e alimentos alergênicos. E também esses medicamentos que a gente acaba tomando sem necessidade, né? Então, tem muitas pessoas que acabam se medicando sem necessidade, só tá intoxicando o organismo, tá, gente? Então, assim, ó, e também uma suplementação necessária para quem tem síndrome do ovário policístico, que eu indico muito. Claro que, além de reduzir, né, a resistência à insulina, que eu já vou explicar aqui o que pode provocar também, ômega 3, que é altamente anti-inflamatório, então auxilia nesse processo. Inositol também, que é a vitamina B8, ela auxilia também nesse processo de melhora nesse quadro de síndrome do ovário policístico e endometriose, tá? E principalmente também agora, gente, eu brinco que ninguém sai do meu consultório sem probióticos, né? Por que da suplementação do probiótico? Por que o probiótico ele é tão importante, tá? Tão importante para a fertilidade, para melhorar a síndrome do ovário policístico e para a endometriose, né? Por quê? O que acontece? A gente tem uma microbiota intestinal, que é colonizada por bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem uma má alimentação, né, baseada em alimentos industrializados, açúcar em excesso, glúten, leite, excesso de medicamentos, tudo isso é alimento para as bactérias ruins. Então, aumenta a quantidade de bactéria ruim no nosso intestino e diminui as bactérias boas. E acaba gerando um desequilíbrio dessa microbiota. E o nome desse desequilíbrio é disbiose intestinal. A gente acaba estando em disbiose. E o que acontece quando a gente está em disbiose? As vilosidades intestinais que eram para ser mais altinhas, elas vão ficando reduzidas. E como elas vão ficando reduzidas, diminui a barreira protetora. Como diminui a barreira protetora, entra cada vez mais fungos, vírus e bactérias para dentro do nosso organismo. Cai o nosso sistema imunológico com tudo. E são nessas vilosidades intestinais que a gente faz a absorção de nutrientes também, né? Então, a gente fica com carências de vitaminas e minerais. Então, não adianta eu ter uma boa alimentação se eu não estou conseguindo absorver muito bem. E quando a gente está em desbiose intestinal, para a gente ter uma resistência à insulina, é 2 toques. Então, tudo começa, a resistência à insulina começa na desbiose. Então, essa é a causa, muitas vezes, da resistência à insulina. Então, começa na desbiose, que tudo começou no intestino. Então, começa na desbiose, vai para uma resistência à insulina, depois para uma síndrome do ovário policístico e depois para uma hiperglicemia. E futuramente, se manter, né, esse quadro, vai para uma diabetes. Então, importante a gente ir lá na causa, que é o intestino. Cuidar dessa desbiose, tratar a desbiose, fazer com que tudo volte a funcionar em simbiose e cuidar dessa resistência à insulina para tratar a síndrome do ovário policístico. Então, é fundamental a gente ter uma alimentação que seja para as bactérias boas, que seja o mais natural possível, baseada em frutas, verduras, cereais integrais, grãos, leguminosas. Uma alimentação que seja o mais natural possível. E, de preferência, que seja orgânica também. Porque os alimentos orgânicos, eles nascem no solo fértil, no solo equilibrado, né? Eles têm em torno de 98% mais nutrientes e não tem essa contaminação por agrotóxico. Então, imagina a gente ali tentando engravidar e se entupindo de agrotóxico, mais química, né, para o nosso organismo e acaba dificultando, porque a gente está colocando mais agrotóxico, mais química. Então, para a gente preparar o terreno aqui para engravidar,
a gente tem que eliminar o máximo de química, né? O máximo de alimentos alergênicos, o máximo de pesticidas da nossa alimentação, excluir o bisfenol A, que é contido no plástico, né? Plásticos, né? O bisfenol A, que é uma substância extremamente tóxica, ele é conhecido como um disruptor endócrino. O que acontece? Quando a gente consome, por exemplo, vou tomar uma água que está numa garrafinha de plástico, né? E aí essa água eu coloquei no carro e essa água esquentou. Liberou o bisfenol A do plástico para a água. Ou eu peguei uma marmita, né, que está no potinho de plástico que eu esquentei no micro-ondas. Liberou o bisfenol A do plástico para esse alimento. Cada vez que eu ingiro esse bisfenol A, ele é um disruptor endócrino. Ele se liga nos nossos hormônios, imitando a ação dos nossos hormônios. E aí, a longo prazo, nossos hormônios acabam deixando de funcionar. Aí, o que acontece? Infertilidade, síndrome do ovário policístico. Isso está totalmente relacionado também, né? Com esse uso excessivo de plástico, né? Então, o ideal é a gente substituir por vidro, né? E eliminar tudo que é contaminante da nossa vida. Alumínio também, né? Tá totalmente relacionado. Então, aonde que tem alumínio? Muitas vezes no desodorante que a gente utiliza, que está tão relacionado ao câncer de mama também, né? Então, utilizar um desodorante livre de alumínio também já ajuda nesse processo. Tentar utilizar cosméticos mais naturais possíveis, né? Essa tentante ou essa gestante, né? Então, tentar utilizar o que seja o mais natural possível, porque a nossa pele é o nosso maior órgão. E tudo que a gente coloca na pele absorve, né, do nosso organismo. E aí também acaba prejudicando, tá? Então, assim, ó, a grande chave, alimentos que sejam mais naturais possíveis, livre de glúten, livre de leite e derivados, tá? Livre de uma alimentação industrializada, diminuir também o consumo de açúcares, né? O açúcar está totalmente relacionado à síndrome do ovário policístico, né? O açúcar e leite derivados, né? Para melhorar, para melhorar isso. Tudo que é gostoso, isso. Né? Não é que é gostoso, é que a gente tem que aprender a trocar os alimentos, né? Exatamente. Então, assim, educar os nossos hábitos, né? Então, exatamente assim, ó. O meu lema é a gente comer com prazer. A gente vai excluir esses alimentos que nos fazem mal, mas vamos substituir por uns outros alimentos. Então, por isso que eu acabo dando curso de culinária funcional, sempre ensino várias receitas, tem no meu livro várias receitas livres de glúten, livre de leite derivados, que é para a gente começar a substituir esses ingredientes por ingredientes mais saudáveis e para a gente começar a comer com prazer também, né? Esses alimentos saudáveis, né? Então, eu até anotei aqui alguns pontos. Depois, Mila, tu vai dando uma olhadinha aqui nas perguntas que a gente tem, tá? Então, me diz uma coisa com relação, então, à síndrome dos ovários policísticos, é que muita paciente acha que perdendo 1, 2 quilos vai adiantar. Na verdade, não, né? Na verdade, é importante a substituição dos alimentos, né? Cortar alguns alimentos inflamatórios e muitas vezes uma perda drástica de peso, né? Exatamente. Mas, geralmente, a paciente que tem ovário policístico, ela é uma paciente que está sobrepeso, algumas vezes é obesa, né? Então, para elas, é muito difícil, às vezes, ela fala assim, ai, doutora, mas quanto que eu tenho que perder de peso? Aí eu sempre respondo, olha, isso você tem que ver com a sua nutricionista. Mas a primeira coisa, você tem que aprender a comer. A trocar e substituir esses alimentos. Exatamente. E tem também aquela paciente que é magrinha e que tem um ovário policístico, né? Que é a falsa magra também, a falsa magra. Então, na verdade, ela é magra, aparentemente, mas ela come tudo errado. Né? E aí a gente fala que ela tem que substituir os alimentos e tem que perder mais peso ainda, e ela fica apavorada, meu Deus, mas eu já sou magra. Mas o problema não é a magra, é saber ela tem que perder a gordura. Exatamente. Então, isso às vezes é um pouquinho difícil fazer a paciente entender. Eu fico impressionada que às vezes ela fala assim, tá, doutora Mila, tem que fazer dieta, então eu prefiro fazer uma fertilização. Sabe? Né? É muito mais fácil a gente partir para o plano B, né? Do que ter que emagrecer, porque é o mais difícil a gente emagrecer, não é? Isso. Então, eu vou falar já que a gente está falando da síndrome do ovário policístico, eu vou falar um pouquinho do meu caso. Conta para nós o teu caso. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui magra, mas assim, eu sempre tive problemas com a minha menstruação. A minha menstruação era sempre
45 dias ou a cada 2 meses. E aí eu comecei a tomar pílula anticoncepcional. E a primeira vez que eu parei a pílula, na época com 23 anos, eu fiquei 6 meses sem menstruar. Até na época eu falei com a Mila, eu estava apavorada. A Mila ainda estava fazendo residência há muito tempo atrás. E eu tinha ido em várias ginecologistas e estava fazendo tratamento com acupuntura, com fitoterápicos. Eu tentava fazer de tudo e a minha menstruação não vinha. E com isso, eu acabei... Esse é um sintoma comum, né, Lu? Que é a ausência de menstruação, né? As pacientes que têm ovário policístico, elas têm ciclos menstruais irregulares, né? E muitas vezes anovulação crônica, que é o grande... o X da questão, né? Elas não ovulam. E eu tava bem assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a engordar na época, eu engordei 6 quilos. Claro que eu era super magra, 6 quilos não fez tanta diferença, mas eu comecei a ficar com espinhas, eu comecei a desenvolver realmente a síndrome do ovário policístico mesmo, com todos os sintomas. E com isso, eu me vendo inchada daquele jeito, eu comecei a ficar deprimida, começou a abalar meu psicológico, meu emocional. Eu fiquei muito mal, tentei fazer todos os tratamentos possíveis e mesmo assim a minha menstruação não veio. Só que na época, eu ainda estava estudando nutrição. E na época, apesar de não consumir carne bovina já, mas eu achava que a minha alimentação era super saudável, comendo pão integral, queijo branco com peito de peru. Né? Então, a minha alimentação era a base de leite e derivados e era a base de pães integrais, massas integrais, era a base de glúten e leite. Essa era a minha alimentação há 20, quase 20, sei lá, não, há 15, 16 anos atrás. E eu achava que eu era super saudável. Não se falava tanto sobre os malefícios do glúten naquela época, né? Então, o que acontece? Eu achava que a minha alimentação estava tudo ok. Tentei fazer vários tratamentos naturais alternativos. Não consegui. Até que eu falei com a Mila e a Mila me orientou. Vamos voltar a tomar pílula para pelo menos melhorar esse quadro. E aí eu voltei a tomar pílula e comecei a voltar a emagrecer. Meu emocional voltou a ficar ok, né? E aí eu continuei tomando a pílula por mais 10 anos. E aí o que aconteceu? Com 33 anos na época eu casei. E aí eu pensei assim, bom, que eu já sabia que eu não era fértil, né? E aí eu ainda falava sempre pra Mila, e a Mila, Luana, vamos engravidar logo, vamos engravidar, vai ter que fazer um tratamento. E eu sabia que eu tinha que fazer um tratamento, porque na minha cabeça eu não era fértil, né? Então, só que nesses 10 anos que eu me tornei nutricionista, comecei a cuidar mais da minha alimentação, comecei a estudar mais sobre isso, eu excluí glúten, excluí leite derivados da minha vida, diminuí muito o açúcar. Quando consumia o açúcar, era só um açúcar saudável. Comecei a suplementar ômega 3, suplementei probiótico, inositol. Tava tudo certinho, mas mesmo assim, eu achava que eu ainda não era fértil. Resolvi parar a pílula para começar a fazer um tratamento para engravidar. E aí, quando eu parei a pílula, para minha surpresa, eu menstruei logo no mês seguinte e a minha menstruação veio totalmente regular. Ela vinha exatamente todo dia 21, era incrível. Todo dia 21 vinha a minha menstruação. Fui fazer o ultrassom transvaginal, eu não tinha mais nenhum cisto. E no único deslize da minha vida, eu engravidei de primeira. Então, essa foi a minha história. E na época, eu engravidei com 34 anos, né? Então, me tratei com alimentação e eu era uma pessoa que, quando eu menstruava, eu tinha muita cólica. Era aquela cólica de ficar sofrendo na cama. Era assim, ó, se vinha a menstruação, acabou com tudo, acabou com o passeio, acabou com todos os planos, porque eu ia ficar de cama chorando. E hoje em dia, não existe mais nada disso. Então, me tratei realmente com alimentação, né? Então, claro que na época eu era falsa magra. Eu era magra, mas eu tinha um percentual de gordura alto. A minha alimentação era a base de leite e derivados e era a base de glúten. E comia muito açúcar. Então, eu fazia tudo de errado achando que estava fazendo certo. Então, quando eu comecei a fazer o certo, o meu corpo, ele se curou. E é o que eu falo para os meus pacientes. Vocês sabiam que em um ano, todas as nossas células, elas se renovam? A gente tem um novo corpo em um ano. Por que o sintoma, ele continua ali? Por que a doença continua? Porque a gente não muda, né? Então, quando a gente realmente dá um novo combustível para as nossas células, porque cada vez que a gente se alimenta, é uma oportunidade de nutrir as nossas células com comida de verdade, com nutrientes,
ou da gente estar intoxicando o nosso organismo e causando sintoma e causando a doença, né? Então, tudo está ali nas nossas mãos, né? Lu, e me fala um pouquinho também da endometriose. Eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Que tem a ver com a desinflamação, né? Desintoxicação, né? Isso, exatamente. Então, eu até anotei alguns tópicos aqui para falar para vocês. A endometriose, ela está muito relacionada à dificuldade da mulher em eliminar toxinas, tá? Então, por isso, quanto menos toxinas a gente colocar para dentro do nosso organismo, melhor, tá? Porque quem tem endometriose já tem essa dificuldade de eliminar toxinas, tá? Então, o que a gente pode fazer para desintoxicar ainda mais o nosso organismo? Consumir mais brássicas. Mas o que são brássicas? Couve, repolho, brócolis. Então, por isso a importância do suco verde, que eu sempre bato nessa mesma tecla, do suco verde. Não seria só para emagrecer o suco verde. O suco verde é para nutrir o teu organismo. É para desintoxicar. Porque a gente já se intoxica o dia inteiro, né? Então, pelo menos o suco verde de manhã, orgânico, né? Com a couve orgânica de preferência. Então, o suco verde já auxilia também nessa desintoxicação, tá? Outra coisa importante para quem tem endometriose, alguns chás que eu considero bem importantes. Os chás que sejam com efeito depurativo, que conseguem também eliminar toxinas, que é o dente de leão, o chá de boldo e o chá de alcachofra, tá? Esses chás, eles conseguem eliminar toxinas. Diga. A parte intestinal também para endometriose, né? Como o intestino é um dos órgãos alvos da endometriose, né? É muito importante a paciente eliminar toxinas também e deixar o intestino funcionando adequadamente, né? Sim. Fala um pouquinho para nós dos alimentos com fibras, ou Tá. Então, por isso além dos vegetais, né? Sim. Por isso a importância também da gente cuidar da nossa microbiota intestinal, comendo comida de verdade e tomar probiótico. Então, tomar probiótico é fundamental. Então, assim, ó, alimentos ricos em fibras, né? Chia, semente de abóbora, aveia, a linhaça, gergelim. Então, todas essas sementes que são riquíssimas em fibras. Eu sempre falo para os meus pacientes para utilizarem uma misturinha funcional, que eu falo que é o remedinho. Como que é essa misturinha funcional? Para vocês colocarem num pote de vidro. Essa misturinha funcional, ela é farelo de aveia, farinha de linhaça dourada e quinoa em flocos. Pode colocar na mesma proporção num pote de vidro e aí utilizar essa mistura para fazer uma panqueca, para colocar em cima de uma fruta, tá? Tudo junto, mistura tudo junto para fazer numa única alimentação. Isso, aí pega essa misturinha e coloca em cima de uma fruta, coloca num shake, numa vitamina, coloca numa receita. E uma coisa super importante, que eu acho bem pertinente falar aqui, em relação às frutas. Claro que a gente deve consumir frutas, mas com estratégia e moderação. Porque tem pessoas que acabam elevando, tendo uma resistência à insulina devido ao excesso de frutas. Aquelas pessoas que, eu não vou jantar, eu vou comer um monte de fruta tudo junto. Um monte de banana. Isso, manga, banana, laranja, frutas de altíssimo índice glicêmico. Então, as frutas, elas têm frutose, eleva a tua glicemia. Então, o ideal é a gente sempre consumir frutas com estratégias. Quais são as estratégias? Por exemplo, nunca comer a fruta isolada. Mas eu fiz um lanchinho no meio da tarde e comi só uma banana. O ideal é comer uma fruta com uma fibra. Por exemplo, uma banana amassada com essa misturinha funcional por cima. É uma ótima estratégia. Outra estratégia, vou comer uma maçã com um punhado de semente de abóbora. Ou em vez de colocar fibra, a gente pode adicionar gordura boa. Por exemplo, vou comer uma pera com 3 castanhas. Ou vou colocar pasta de amendoim. Ou proteína. Então, adicionar fibra, ou gordura boa, ou proteína. Qual proteína? Eu posso bater uma fruta com whey protein. Ou com uma proteína vegetal, né? Liquidificar e fazer um shake. Dessa forma, além de reduzir a glicemia, né? Normaliza a nossa glicemia, evitando os picos de insulina, a resistência à insulina, e te promove mais saciedade. Então, é uma ótima estratégia também, tá? Ótimo.
Então, deixa eu ver aqui, eu anotei mais alguns pontos. Outra coisa, em relação à endometriose, o selênio é muito importante também para auxiliar nesse tratamento da endometriose. Aqui em Santa Catarina, o nosso solo ele já é rico em selênio. Então, é difícil alguém ter deficiência desse mineral, né? Mas por isso a importância da gente consumir as castanhas, né? As oleaginosas que contêm selênio. O ômega 3 em torno de 2 gramas ao dia, tá? Então, sempre consumir 2 cápsulas, né, de ômega 3 de 1 grama, sempre antes das refeições. Priorizar o consumo dos peixes em vez de comer tanta carne. Que as carnes, né, em excesso, elas são acidificantes. E a gente deveria consumir alimentos mais alcalinos para deixar o nosso organismo, né, mais saudável. Então, consumir mais peixes. Com relação aos frutos do mar, né? Eu vi também com relação ao zinco, né? Que nas ostras, por exemplo, tem o maior consumo de zinco são nas ostras, né? Isso. E com relação aos frutos do mar, tem muita gente me perguntando do salmão. O que tu achas com relação ao salmão? Seria um peixe ideal para se consumir ou tens alguma outra ideia? Tá. Então, vamos falar primeiro do zinco. O zinco é um mineral fundamental, né, para a fertilidade, né? O zinco ele participa de todas as funções do nosso organismo, ele é super importante na gestação e quando a gente está tentando engravidar. Então, por isso a importância da gente estar com o zinco aí em dia. E 4 ostras apenas tem a quantidade de zinco que a gente precisa, né, ao longo do dia. Então, por isso a importância da gente consumir peixes e frutos do mar, tá? Em relação ao salmão, claro que hoje em dia tem essas controvérsias, né? O salmão, hoje em dia, muitas vezes, ele é de cativeiro, ele tem corantes. Então, ele tem corantes, ele tem essa contaminação por mercúrio. Então, assim, se você quer consumir de vez em quando, não tem problema, né? Mas o ideal seria a gente consumir peixes menores. Então, quanto menor for o peixe, menor a contaminação por mercúrio, tá? Então, a sardinha é o peixe mais rico em ômega 3, e menor contaminado por mercúrio, que é um metal pesado, que também intoxica o nosso organismo. E ele é o peixe mais rico em coenzima Q10 também, que é antioxidante, que também auxilia o combate aos radicais livres e também auxilia na fertilidade. E outro peixe, desculpa te interromper. Então, como a gente mora numa ilha, né, onde imagina, a gente tem uma oferta muito grande. Tem essa vantagem, né, de morar numa ilha e ter acesso fácil aos frutos do mar. Isso. E assim, ó, priorizar os nossos peixes regionais, que não são de cativeiro. Então, a anchova, a tainha, né, a garopa. Então, os peixes que são aqui regionais, que eles têm menor contaminação, tá? Certo. Ô, Lu, esse tipo de alimentação, a gente está falando para a mulher, mas para o homem também é a mesma coisa, né? Eu estou vendo que tem umas perguntas. A alimentação saudável é só para a mulher ou é para o casal? Obviamente é para o casal, né? É para o casal. O foco é mulher, mas obviamente é para o casal, né? É para o casal, porque o que acontece? Eu sempre falo, né? Quando vem os casais que, né, eles estão tentando engravidar, eu sempre falo, não adianta sobrecarregar só a mulher nessa função. O homem tem total responsabilidade nisso, porque a gente tem que pensar na qualidade do espermatozoide desse homem, né? Então, ele tem sim que parar de fumar, que parar de ingerir bebida alcoólica, que excluir refrigerantes. Até porque eles são responsáveis por 40% das causas de infertilidade, né? Exatamente. A culpa não é só da mulher. É muito importante que os homens também tomem consciência disso, né? Total. Porque a qualidade do espermatozoide vai depender deles, né? Então, ele pode ter uma grande quantidade, é isso que tu sempre deve ver aí, né, Mila? Muitas vezes ele tem uma grande quantidade, mas os espermatozoides, eles não são adequados, não são saudáveis. Motilidade é baixa, né? A morfologia alterada. Isso tem muito a ver com o estilo de vida, né, Lu? Alimentação, obesidade, sedentarismo, né? Isso. Então, além de mudar os hábitos alimentares, é ideal que esse homem ele suplemente vitamina A e o zinco, que é fundamental. Porque se a cada ejaculação, o homem ele perde 1 grama de zinco. Olha só a quantidade. Então, ele deve suplementar. Principalmente se está tentando engravidar. Então, é super importante suplementar. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui.
Outra coisa muito importante em relação à endometriose é que essa mulher, ela tenha uma noite, um sono restaurador, né? Então, o sono é muito importante na endometriose. Então, tomar melatonina nesse momento também auxilia, né? E para formar Qual que é a dose da melatonina, Lu? Pode iniciar com 3 miligramas, né, de melatonina. Desculpa, 3 gramas, né, de melatonina. Pode iniciar com essa dosagem e depois ir aumentando, né, se for necessário. Mas o que acontece? Para formar melatonina, a gente precisa de triptofano. O triptofano é um aminoácido precursor da serotonina, que forma a serotonina e a partir da serotonina forma a melatonina. Então, ingerir alimentos fontes de triptofano. Quais são os alimentos fontes de triptofano? Grão de bico, banana, aveia, cacau, tá? Arroz integral. Então, esses alimentos são fontes de triptofano. Além de promover bem-estar, melhora na ansiedade, ainda ajuda no sono mais restaurador, tá? Ótimo. Lu, e me conta um pouquinho sobre o ácido fólico, metilfolato, que as pacientes estão perguntando, estão pedindo exemplos de alimentos que contêm ácido fólico. Tá. Então, alimentos que contêm ácido fólico são os verdes escuros, né? Então, por isso a importância de consumir muitos alimentos verdes escuros, tomar aqueles... olha só a importância de um suco verde de manhã. Essas folhas verdes escuras são riquíssimas em cálcio e magnésio. Além de tudo, são ricas também em zinco, em ácido fólico, né? E também contém as brásicas aqui, que tem esse efeito detox. Então, super importante consumir bastante folhas verdes escuras, tá? Que também contém bastante ácido fólico. E para engravidar, né, Mila? A gente sempre orienta 400 microgramas, né, de ácido fólico, tá? Então, tem que... vou falar umas dicas aqui que eu sempre falo para as tentantes e para as mamães. Algumas dicas. Vamos lá. Para garantir, claro, a saúde do bebê e a inteligência do bebê também. Primeira coisa, 400 gramas, né, de ácido fólico, ômega 3, que vai melhorar muito a cognição do bebê, né, dessa criança. Atividade física, essa mãe deve fazer atividade física, às vezes ela fica com medo, né? Mas é super importante para a inteligência do bebê também. Probiótico, fundamental. E pelo menos 2 ovinhos por dia, tá? 2 ovinhos caipiras, pelo menos, tá? Tem todos os nutrientes aí que essa mãe precisa, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Falando aqui sobre um pouquinho de suplementação na endometriose. Eu coloquei aqui, ó, 500 miligramas de coenzima Q10. Coenzima Q10, que é de 400 a 500, né? Isso, que os estudos mostram, né? Isso. Que auxilia também nesse combate aos radicais livres, né? Que é antioxidante. Geleia real também é muito importante, né, no tratamento da endometriose. A geleia real também tem esse poder antioxidante. Em torno de 3 gramas logo pela manhã, tá? Já auxilia também no processo. E uma outra coisa, já que eu falei tanto de desbiose, mas a infertilidade, por outras causas, ela pode estar relacionada também à desbiose vaginal. Aquelas mulheres que têm muita cistite, candidíase de repetição, que sempre tem um monte de bactérias, ela pode estar com uma desbiose vaginal, né? Então, por isso a importância de utilizar probióticos adequados nesse momento. Uma cepa muito importante para isso é o Lactobacillus crispatus, que ele auxilia, tá, nesse processo de melhorar essa desbiose vaginal, tá, da mulher. E ele acaba reduzindo a E. coli, né? Com isso reduz a cistite de repetição, tá? A cepa Gasseri também é boa. Sempre utilizo aqui com as minhas pacientes a cepa, o Lactobacillus gasseri, além de melhorar a cistite, ela também auxilia no emagrecimento e na redução de gordura abdominal. Então, é uma cepa muito boa, tá? Outra coisa boa para quem tem candidíase é o óleo de coco, que é extremamente antifúngico e antibactericida, né? Então, ingerir esse óleo de coco, né? Pode até passar no local, né?
Ah, ginecologista tá. Isso que eu ia não brigar perguntar. aí comigo. Não, geralmente as pacientes perguntam bastante se o óleo de coco serve como lubrificante, né? Aham. E sim, a resposta é sim, né? Uhum, uhum. E como que a gente deve consumir esse óleo de coco? Se o óleo de coco for esquentado, se a gente usar para fritar um bife, alguma coisa, ele perde os seus conteúdos de nutrientes ou não? Então, graças a Deus, o óleo de coco ele aguenta altas temperaturas. Então, a gente pode utilizar o óleo de coco sim para fritar e a gente pode utilizar para temperaturas de forno, tá? E aí a gente pode utilizar. Mas se quiser, eu quero utilizar o óleo de coco como um tratamento para ser antifúngico, né? E antibactericida. Por exemplo, uma opção de um lanchinho. Eu vou amassar uma banana, colocar um fio de óleo de coco, colocar canela e a misturinha funcional, né? Uma Então, já tenho delícia, né? vários alimentos ali, né? Saudáveis, Queridos, numa só refeição, né? numa só Ótimo. refeição. E que vai reduzir o índice glicêmico, vai melhorar a resistência à insulina, tá? Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa muito importante, eu vou falar aqui um pouquinho de óleos essenciais, que também são Isso, super fala um importantes. pouquinho da naturologia, da aromaterapia, né, desses tratamentos alternativos que ajudam bastante na ansiedade dessas pacientes tentantes, né, das que estão tentando engravidar. Ótimo. Então, assim, a aromaterapia, ela auxilia muito, né? Como um complemento, né? No tratamento. Então, por exemplo, essa mulher, ela tá tentando engravidar ou ela tá fazendo, né, o acompanhamento aí contigo, Mila, para fazer a fertilização e ela tá muito ansiosa. Então, o ideal é sempre utilizar... O óleo essencial Coringa é o óleo essencial de lavanda, né? Que ele ajuda a diminuir a ansiedade, ele atua como calmante, então a gente pode colocar no difusor, ou pode colocar uma gotinha na mão mesmo e inalar ao longo do dia, tá? Mas eu vou falar agora um pouquinho de óleos essenciais que ajudam também na fertilidade, tá? Então, quem tem quem tem endometriose ou síndrome do ovário policístico ou muita TPM, tá? O ideal é utilizar o óleo essencial de gerânio. O óleo essencial de gerânio, ele é o óleo essencial da mulher. Ele melhora a TPM, ele auxilia também no equilíbrio do nosso ciclo menstrual. Ele é super interessante nisso. E ele também auxilia nesse processo de endometriose. Então, como que a gente pode utilizar? A gente pode preparar tipo um creminho, pegar um vidro, colocar óleo de coco e colocar 10 gotas de óleo essencial de gerânio. Aí mistura bem e aí a gente vai passando esse creme em cima do útero todos os dias. Porque daí, o que acontece? O óleo essencial de gerânio, ele penetra através da pele, ele chega até o útero e ele consegue ir equilibrando o nosso sistema hormonal. É incrível, tá? Já fizeram inúmeras pesquisas e ele auxilia bastante, tá? Deixa eu ver outra coisa. Então, seria mais os mais importantes para esse momento é o óleo essencial de gerânio e o de lavanda, tá? Tá. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, gente. Falei demais, né? Meu Deus. Lu, vou só fazer umas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo. Tá. Qual o leite que eles devem substituir ao leite de vaca? Tá. O ideal é substituir pelo leite vegetal, né? É claro que tem muita gente que, eu não gosto do leite de arroz. Cara, o leite de arroz é horrível. Não vamos tomar o leite de arroz que não gosta. Tem o leite de coco, que é uma delícia, né? A gente pode substituir. Quem quer tomar o café com leite e não abre mão daquele leite em pó, pode utilizar o leite de coco em pó, que ele é docinho também, ele é super gostoso. Ele fica igual, né? Então, pode colocar o leite de coco em pó, ou pelo leite de coco líquido também. Então, eu acho que é o primeiro processo aí para depois passando para outros leites vegetais, como castanha, amêndoas. Mas o leite de coco é super parecido e tem um sabor bem agradável, tá? Ó, minha paciente Gia aqui tá falando já que o leite de coco é uma delícia. É isso aí. Então, às vezes tem alguns alimentos que a gente não conhece, né? E a gente não usa porque nunca provou, nunca experimentou, né, Lu? Sim. Uma coisa que faltou a gente falar aqui é sobre a vitamina D. Eu sei que o tempo está curto. Isso. Vamos responder as perguntas do pessoal. A vitamina D a gente esqueceu de falar, né? Isso, então... super importante. Acabei esquecendo de falar tanta coisa. A vitamina D, hoje em dia, ela é considerada um hormônio, né?
porque ela participa de todas as funções do nosso organismo. Então, a vitamina D, além de fortalecer o sistema imunológico, ela também auxilia no emagrecimento e ela é fundamental para a fertilidade. Então, além da gente tomar sol, a gente precisa da energia do sol, pelo menos 15 minutinhos por dia, mas o ideal seria a gente suplementar também 2.000 UI por dia, tá? Para quem está querendo engravidar. Bom? Ok. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eles perguntaram que eu anotei. Tem mais alguma perguntinha aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar aqui, o que mais que tem? Como deve tomar o chá? Ela perguntou aqui como deve tomar o chá. Para quem tem endometriose, por exemplo, e eu coloquei alguns chás aqui, como dente de leão, boldo, alcachofra. Esses chás pode tomar 30 minutos após a refeição, que são chás depurativos, digestivos e vão auxiliar na eliminação de toxinas, tá? Certo. E o que tu considera alimento proibido para quem está tentando engravidar? Tá. Então, tudo aquilo que eu mencionei, né? O ideal é a gente eliminar agrotóxico, eliminar esse excesso de aditivo químico. Por exemplo, eu vou comprar um produto no supermercado, comprei um pão. Eu vou sempre olhar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que aparece nessa lista é o que mais contém no produto. E assim por diante. Então, eu vou ler item por item. Se eu ler algum ingrediente que eu não reconheço como alimento, como, por exemplo, INS 25, glutamato monossódico, tudo isso é química. Cada vez que a gente ingere química, intoxica o nosso organismo, inflama o nosso organismo e engorda. Então, o ideal é... Por que engorda? As pessoas muitas vezes espantam, né? Mas por que química engorda? Então, por isso que não adianta a gente consumir Diet Light. Porque Diet Light só tem química. E a química engorda por quê? As químicas são lipossolúveis. Elas acabam se ligando no nosso tecido adiposo e vão proliferando essa gordura. Então, por isso, não adianta eu consumir baseado em calorias. A gente tem que focar em nutrientes sempre. Então, excluir tudo que for muito industrializado, tudo que for química, né? Excluir refrigerantes, gorduras em excesso, embutidos, né? Então, por exemplo, peito de peru, salame, presunto, que a gente vai olhar a lista de ingredientes. O que tem na lista de ingredientes de um presunto? Tem nitrito e nitrato, que é cancerígeno. Tem glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que dá palpitações, azia, taquicardia. Tem corante, aromatizante, conservante, só tem química ali. Então, esses alimentos embutidos, tudo tem que evitar, né? Práticos, mas tem um monte de coisa ruim, né? E o inhame, que estão perguntando aí nas perguntas? Tá. O inhame, ele que está relacionado à fertilidade, né? Então, o inhame pode utilizar, sim. É um super alimento, ele tem baixíssimo índice glicêmico. Então, a gente pode utilizar no almoço, no jantar, fazer ele cozido, assado. Hoje em dia dá para fazer até iogurte de inhame. É só bater inhame com morango, tá? E um pouquinho de água que fica um iogurte caseiro sensacional. Então, dá para a gente super incluir aí na alimentação, tá? Certo. Alguma outra perguntas? Deixa eu ver aqui, o que mais? Ô, Mila, a gente vai deixar essa live salva? Vai ficar salvo no da Clinifert, né? Vai ficar salvo, mas se tu souberes salvar, aí melhor, porque hoje é o primeiro dia que eu tô mexendo nisso aqui. E tem gente perguntando, né? Tá, mas se tu puder salvar aí, ou que eu não consigo salvar. É que como tá pelo teu, eu não consigo salvar. Então, quando terminar, vai aparecer assim, ó, essa live vai ficar salva, daí tu coloca assim, tá? Tá, e vai terminar quando fechar 1 hora, isso? Ela termina sozinha? Termina sozinha ou quando a gente quiser terminar, tá? Então, gente, aproveitem para fazer as perguntas de vocês. A gente tem mais 8 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, perguntaram se o chá pode ser tomado gelado ou tem que ser quente. Pode ser tomado gelado, sim, tá? Pode sim. Ainda mais agora, no calor. Então, pode preparar o chá. O ideal, gente, é que seja da erva seca, tá? Como que eu vou preparar esse chá? Eu vou comprar erva seca, vou colocar água quente, vou abafar, vou esperar uns 5 minutos, vou coar, e aí eu posso colocar numa garrafinha de vidro e eu posso colocar na geladeira e tomar esse chá gelado. E ir tomando ao longo do dia. Ao longo do dia, né? No máximo 24 horas, né? Isso mesmo. Ok.
Deixa eu ver o que mais. Ó, perguntaram aqui... policístico, a gente já falou, né? Vai ficar salva a live. Vai ficar salvo. Perguntaram aqui do lactobacilo para Cândida. É o Lactobacillus crispatus e o Lactobacillus gasseri, tá? Mas Sim. assim, a gente... infelizmente, a gente não encontra esses probióticos prontos no mercado. É sempre um médico ou um nutricionista que faz a solicitação, que faz a prescrição do probiótico. Então, como a gente tem diversas cepas, os nutricionistas estudam várias cepas de probióticos, quais são as melhores cepas para determinados sintomas e doenças, tá? Então, por isso a importância sempre de procurar um profissional, tá? Lua pergunta se tilápia é um peixe bom. Sim, tilápia é um peixe super bom, eu sempre recomendo. A tilápia, pelo fato de ser um peixe menor, ele tem menor contaminação por mercúrio, então pode consumir. E é super prático de fazer, não fica cheiro na casa. Pode fazer a tilápia sim, uma ótima opção, tá? Tem uma paciente perguntando sobre vinagre de maçã, se é bom. Excelente. O vinagre de maçã, ele ajuda a alcalinizar o nosso organismo. Então, vou só comentar uma coisa, uma frase que eu sempre falo para meus pacientes. Nenhuma doença se estabelece em ambiente alcalino. Nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum fungo se estabelece no ambiente alcalino. E já fizeram pesquisas agora, bem recentes, pesquisas na Rússia, e viram que quem tem uma alimentação alcalina não pega o coronavírus. Como que é uma alimentação alcalina? Uma alimentação à base de frutas, verduras, cereais integrais, quanto mais natural possível. Né? Até por isso eu desenvolvi agora um menu de refeições alcalinas e plant-based em parceria com o restaurante o Baiá, onde eu elaborei várias refeições equilibradas e alcalinas para a gente consumir nesse momento, né? E deixar o nosso organismo aí, nosso sistema imunológico ainda mais fortalecido, né? E aonde que é esse restaurante? Esse restaurante, ele fica na SC 401, lá no Espaço Primavera. Mas agora eles estão trabalhando com teleentrega, né? Por conta desse isolamento. Então, eles desenvolveram vários combos de alimentação saudável. E um dos combos é assinado por mim, que é o combo alcalino e plant-based, que é totalmente orgânico, equilibrado em proteínas vegetais e só refeições, só alimentações alcalinas, né? Bacana, não sabia. E quem quiser, então, né, emagrecer nesse momento, fortalecer o sistema imunológico, tem esse combo aí de alimentações nutritivas, eles entregam em casa. E quem é meu paciente ou quem é meu seguidor aqui ainda tem 15% de desconto no combo completo, tá? Então, é uma linha de almoços e jantares, né? O restaurante é uma delícia, então eles fazem os pratos assim, cheios de tempero, nem parece comida congelada, é realmente bem gostoso. Tá? Então, mais uma eu vejo pelas tuas fotos que até o pequenininho come, né? Come, adora. Sim. Então, deve ter gosto a comida, né? Porque criança é meio restritiva, né? E eles querem algo que seja realmente prazeroso, né? Ótimo. Tá? E que a gente deve comer com prazer, né? Certo. Lu, me fala uma coisa. Para eu gravar essa live aqui, onde é que eu tenho que apertar? Meninas, alguém mais pode auxiliar a gente nisso? Porque assim, ó, eu não tenho certeza, porque eu não faço muita live também. Tá. Eu tenho medo de dar alguma informação errada, então vamos pedir pro pessoal aqui. Como que a gente faz para salvar? Já que as meninas querem que deixe salvo aqui, alguém pode auxiliar aqui pra gente? Porque eu acho assim, ó, que quando tu encerrar a live, vai aparecer se quer que deixe salva. Eu acho que é isso. E aí tu vai falar sim. Eu acho que é isso. Alguém mais pode ajudar a gente nessa dúvida? Ó. Aqui, ó, mandei no WhatsApp para a Mila, mas eu não consigo ver o WhatsApp porque eu estou usando o celular. Vamos ver. Pode escrever por aqui, ó. É isso mesmo? Isso mesmo que tu falaste, então. Quando finalizar, vai aparecer a opção salvar ou não. então é isso. Fechou. Tá. E para finalizar, ele finaliza sozinho ou a gente tem Não, a gente já dá um tchau. Falta 2 minutos. Então, a gente já pode dar um tchau. Então assim, ó, pessoal, para quem não conseguiu assistir a live inteira, a Mila vai deixar gravada ali, né? No Insta da Clinifert. E quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, né, Mila? Com certeza. Lu, eu vou deixar o teu contato também aqui vou botar nos stories aqui. Tá?
E então, Lu, muito obrigada por participar Imagina. dessa live. Tuas dicas são sempre excelentes, tá? Eu que E as agradeço. pacientes que estão com dificuldade para engravidar e que querem saber mais sobre nutrição completa, procurem a doutora Luana Zappellini. Vou deixar Eu que o agradeço, contato né? dela. Para mim é uma honra, né? Estar com vocês, quando eu trabalhei com vocês para mim são referência, né? Em ginecologia e fertilidade. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Tá bom? Obrigada, Então, Lu. ó, Nos beijo falamos. para vocês, então, Beijo. tá? Obrigada aos Beijo. participantes. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Ver se eu consigo encerrar isso aqui. Agora, Vamos lá. até que encerrar, né? Isso, Vai. gente. Que medo de não conseguir salvar. Vai. Tenta, vai dar certo. Encerrar. Ó. Sim. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Sim, ó. Encerrar agora, meu Deus. Vai.